Olá, eu sou o professor Augusto Franciner. Vou falar sobre a água nos seres vivos. Uma coisa que vocês devem saber é que todos os seres vivos, sem exceção, dependem de água para suas funções básicas, seja num nível maior ou seja num nível menor. Então, desde os peixes que já vivem na água, e outros seres vivos que não vivem na água, mas dependem da água, como as plantas dependem muito da água para realizar suas funções básicas, como fotossíntese. Os fungos precisam de água para manter as suas funções básicas. E os animais, e aí nós incluímos também nesse grupo, os animais. Precisamos da água para manter a nossa temperatura corpórea, para a hidratação. Então tudo isso a gente vê que todos os seres vivos precisam de água. E aí vocês podem se perguntar, tá certo, mas professor, qual é a porcentagem de água que cada ser vivo tem dentro do seu corpo? Então vamos lá. Os peixes, de modo geral, aqui é uma maneira bem aproximada, tá? E isso varia ainda. Mas de modo geral, na média, eles têm cerca de 65% de água no corpo. Então é interessante, né? Porque se você comparar com os outros aqui, é um pouco menos. Visto que esse bicho vive na água, né, então ele não precisa tanto de carregar água dentro do seu corpo. Ele consegue acessar de forma fácil esse elemento. Mas existem alguns animais, né, como medusas, que mais de 90% do corpo dela é água. Então, de novo, isso aqui é uma média dentro desses animais. Em plantas, especialmente nas frutas, 80% de água compõe esses itens, como no caso aqui um abacaxi, que vocês sabem que é uma fruta bem suculenta, então contém muita água. E nos seres humanos, o corpo contém cerca de 75% de água. Então o corpo de uma pessoa adulta tem essa porcentagem, entre 70% e 75% de água. Interessante saber, aqui já falando do ser humano, que você tem uma quantidade de água maior também de acordo com a sua faixa etária. Crianças, bebês, têm bem mais água que uma pessoa adulta. E, enquanto isso, pessoas mais idosas têm bem menos água que uma pessoa adulta. E isso é bem evidente. Por exemplo, essa pessoa aqui, vejam como ela tem uma expressão bem enrugada no rosto. O rosto bem enrugado, a pele enrugada. O enrugamento que vai surgindo nas pessoas enquanto elas envelhecem, ela é justamente a diminuição da quantidade de água nessa pele da pessoa. Então, por isso que pessoas mais velhas têm a pele enrugada. Outra coisa que vocês podem até ver assim com os avós de vocês, pessoas mais velhas, é se vocês puxarem a pele dessa pessoa, ela não volta rapidamente para a posição original. Se vocês fizerem isso em vocês agora, vocês vão ver que rapidamente ela volta. Mas pessoas adultas não demoram. Por quê? Porque tem menos água. Então a elasticidade da pele é menor. Em relação a essas funções, né, de cada um desses organismos que a gente viu. Em plantas, a água em plantas é fundamental no processo de absorção dos sais minerais do solo. Então aqui no solo é onde que a planta obtém boa parte dos seus nutrientes minerais, né, aliás quase todos. Então como que esses minerais vão subir nessa planta? Eles vão junto com a água. Então a água, pela pressão que ela exerce aqui, ela acaba levando a água para a própria planta, mas também esses minerais para subir aqui, e aí eles farão parte da composição básica da planta. Nos animais, a água ela auxilia no controle da temperatura corporal. Então aqui eu coloquei uma pessoa, que novamente as pessoas fazem parte desse grupo dos animais, ela está suando. Vejam que ela está suando bastante. Esse suor nada mais é que uma forma de controle de temperatura, porque se ela continuar, se ela não suasse, a temperatura do corpo iria aumentar. Então o suor é uma forma de controlar. Então, se vocês estão fazendo atividade física,
saibam que exatamente o suor é para isso, para você manter uma temperatura ideal. É esse controle de temperatura. E também, uma coisa em relação a essa questão do controle de temperatura corporal, que a gente deve falar em relação à água, é a desidratação, que é um problema sério em animais e seres humanos. Desidratação é a falta de água no corpo, então ela começa a afetar as funções básicas da pessoa, essa falta de água. E aí, aqui eu coloquei para vocês algumas causas de desidratação. Óbvio que a mais comum é o sol, né? Então você ficar muito tempo no sol, um tempo exageradamente grande, você pode desidratar sem tomar água. Mas a gente deve ficar mais atento a questões de doenças, tá? Causadas especialmente por bactérias. Porque a desidratação ela é a principal causa de mortalidade infantil. E isso muito gerado por causa de doenças como cólera. Aqui nós temos aqui, ó, a bactéria da cólera, que é o Vibrio cólera. Ela causa desidratação, a pessoa, a criança, e pode ser um adulto também, ela acaba tendo diarreias constantes. Essa diarreia, geralmente diarreias fazem a pessoa perder muita água e isso causa desidratação. E como você acaba adquirindo essa doença? Através de beber água contaminada. Então por isso aquilo que a gente já falou em aulas anteriores, é importante você ter um tratamento de água adequado para evitar de adquirir esse tipo de doença, tomando água contaminada. E salmonela. Salmonela é outra doença, também causada por bactéria, que essa aqui no caso é adquirida através de alimentos contaminados. Então também causa diarreia, que pode levar à desidratação. Então é um cuidado muito grande que devemos ter, especialmente com as nossas crianças. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham uma boa semana. Fiquem com Deus.